Muito bem, senhores. Aqui no finalzinho, né, que é isso que a gente está comentando sobre o dogma, ele coloca que, ao mesmo tempo, é um erro desvalorizar a maior parte dos dogmas como aberrações inconstantes da pura essência do evangelho não dogmático, como fazem alguns teólogos modernos. Você vai ver essa discussão que já é antiga e que é interessante, porque depois nós vamos estudar a teologia bíblica, que originalmente ela tinha um ponto importante, que era o seguinte: olha, muitos dogmas realmente eles estavam fora das concepções bíblicas e se tornaram essas normas de determinadas confissões que não correspondiam àquilo que a Escritura dizia. Então surgiu um movimento de teologia bíblica para se opor a certas questões doutrinárias que eram mais de tradições interpretativas propriamente do que realmente da Bíblia. Só que o movimento de teologia bíblica acabou descambando para os liberais, né? Então, o principal ponto da teologia liberal foi questionar as doutrinas. E isso permanece, tá? Há uma revalorização da teologia bíblica, mas de um ponto de vista agora mais ortodoxo. Mas os teólogos liberais continuam atacando a dogmática. A dogmática é a área que vocês escolheram para fazer o seu mestrado, doutorado. É a área que vocês vão ter que trabalhar muito na questão apologética para mostrar que ela é bíblica, entendeu? Porque o principal ataque dos teólogos modernos, como o Bavin que está falando aí, é atacar a dogmática, tá? A área que vai ser atacada é a dogmática. Então, e doutrinas fundamentais, né? Porque a teologia liberal, ela ataca doutrinas fundamentais, a doutrina da Escritura, a doutrina da salvação, a cristologia, a trindade. Todas essas doutrinas vão ser fortemente atacadas. Então, o que a gente tem que mostrar é que a dogmática serve como normativa dentro das suas confissões e que, mesmo em detalhes específicos da confissão, ela é importante para a defesa da identidade das convenções. E aí não é difícil fazer uma apologética com isso, porque até clube tem dogmática, né? Até grupo de xadrez tem dogmática, até grupo de natação tem dogmática, até grupo de luta tem dogma, não tem? Você vai entrar para as associações aí, associação de karatê, associação de kung fu, de jiu-jitsu, tem dogmas, não tem? Então é engraçado que as pessoas criticam as igrejas e entram lá no jiu-jitsu, você tem que, não pode dar chute nas partes baixas, você tem as regras, né? Você não pode dar soco no, você não pode matar o oponente. Existem regras. Até o vale tudo não vale mais tudo, né? Antigamente o vale tudo não vale mais tudo, porque senão vai morrer gente no octógono. Quer dizer, um clube de luta pode ter dogma, uma igreja não pode. Nós temos as nossas normas, nós temos as nossas regras aqui. Então, por que não pode ter? E os pontos fundamentais da fé têm que ser mostrados que eles existem e estão fundamentados na Escritura, tá? É difícil mesmo para as confissões corrigirem as suas doutrinas, mesmo que elas não sejam bíblicas, tá? Existe mesmo essa resistência de se ler a Bíblia com óculos colorido, e aí a gente entra então nesse outro ponto,
que é a teologia bíblica. Tá? Nós estamos falando dos vários tipos de teologia. Então, uma outra abordagem teológica é a teologia bíblica. Então, se entende que foi usado pela primeira vez no século XVII para até fazer um contraste com a teologia escolástica, que a escolástica era uma mistura da filosofia aristotélica com a fé cristã. Vocês vão se lembrar o seguinte: durante toda a Idade Média, principalmente por causa de Agostinho, a teologia cristã foi fortemente influenciada pela filosofia de Platão, tá? Então, o pessoal da filosofia brinca que Agostinho batizou Platão e Tomás de Aquino batizou Aristóteles. O que eles querem dizer com isso? É que o cristianismo, ele cristianizou o platonismo e o neoplatonismo. E a escolástica, né, ela cristianizou Aristóteles. Porque Aristóteles, na Idade Média, até o ano 800, 900, ele não era muito bem visto no mundo cristão, porque as suas doutrinas pareciam contradizer as doutrinas cristãs. Enquanto que Platão era muito favorecido na igreja, porque as suas doutrinas pareciam favorecer certas visões cristãs, tá? Os escolásticos, dentre eles o nome mais eminente é Tomás de Aquino, mas mesmo antes de Tomás, já por volta do ano 800, né, século IX, começaram a usar a filosofia aristotélica para interpretar a Bíblia. E a teologia bíblica era uma espécie de oposição, né, a essa visão filosófica da Escritura. Como vocês estão no campo da sistemática, vocês têm que entender que, na verdade, a sistemática ela é mais filosofia propriamente do que bíblica, né? Ela vai ser uma espécie de filosofia da religião cristã. Porque ele fala justamente isso, olha. A gente faz uma sistemática porque todo teólogo vai ter que ser sistemático, vai ter que sistematizar o seu ensino, né? Mas tem os cuidados também, porque muitas vezes as confissões se tornam mais filosofia da religião do que propriamente bíblica. Então, o que eu estava falando é que a teologia bíblica surgiu de um ponto de vista válido, uma reação ao dogmatismo não bíblico, né? Uma reação a uma confessionalidade sem fundamentação bíblica. Bom, um dos grandes teólogos presbiterianos reformados, que é o Berkhoff, ele mesmo faz essa crítica lá no livro Princípios de Interpretação Bíblica, quando ele fala do período do confessionalismo. Quem já está mais tempo ainda teve que fazer um trabalho sobre isso, né? O que foi o período do confessionalismo? Em que a exegese virou escrava da confissão. Já não se fazia mais exegese bíblica. O cara tinha sua confissão, ele ia lá e fazia a sua doutrina com base na sua confissão. O Berkhoff fala que tinha cidades que tinham doutrinas preferidas. Você, para morar naquela cidade, tinha que aceitar aquela doutrina, senão você era expulso da cidade. Então, esse é o erro da dogmática, quando ela se torna mais filosófica e confessional do que bíblica, tá? Essas teologias têm que se conversar para elas não terem problema de se anularem, né? A escolástica é um movimento interessantíssimo, mas a Igreja Católica, por exemplo, hoje está toda baseada na escolástica. Tá? A Igreja é tomista, tanto que nos cursos de teologia católica você vai ter mais filosofia do que Bíblia, né?
E no meio protestante há uma espécie de movimento neoescolástico, tá? Toma cuidado aí. Esse pessoal reformado, tal, fala como um nome de reformado, mas muitas das argumentações deles estão mais em engrandecer a escolástica como se fosse um ideal do teólogo ser um escolástico. Então é uma espécie de neoescolástica aí. E só que se você pensar bem, essa neoescolástica, ela reavivou um catolicismo meio que já estava morto, né? Vocês percebem que há um reavivamento católico aí por causa justamente dessa neoescolástica. E muitos protestantes estão andando de mão dada com esse pessoal também, fazendo uma valorização da escolástica. O próprio Tomás, antes de morrer, falou: o que eu escrevi é palha. E a experiência que eu tive com o Espírito Santo agora me mostrou que todas aquelas questões que eu escrevi é palha. Quem escreve isso é o Martin Lloyd Jones no livro O Batismo com o Espírito Santo e os Dons, que é praticamente o mesmo pensamento da Convenção Batista Nacional sobre o batismo do Espírito Santo e os dons. Um dos capítulos ele fala isso aí, de Tomás de Aquino, que tendo uma experiência com o Espírito Santo, fala: olha, eu não vou acabar a obra Suma Teológica, porque tudo que eu escrevi é palha. Mas, né, essa filosofia cristã, agostiniana e tomista, ela é muito atraente, porque é uma obra de argumentação muito gigantesca, né? A Suma Teológica é a obra teológica maior que a gente tem já escrita, praticamente. Então, atrai muitas pessoas. O movimento Teologia Bíblica, corretamente, começou a rever certas questões dogmáticas que não tinham fundamentação bíblica. E aí houve uma tensão e, infelizmente, o movimento foi até, como a gente costuma dizer, né, meio que sequestrado pela teologia liberal. Aconselhei, depois nós vamos estudar teologia bíblica mesmo, tá? Vamos usar, inclusive, esse livro e outros, porque o que acontece, um movimento interessante, é que o movimento de teologia bíblica teve um certo reavivamento também. Você percebe no Brasil, essa publicação, por exemplo, em 2010, tem outras publicações mais recentes. O que aconteceu com o movimento de teologia bíblica? Ele veio como oposição a uma dogmática não bíblica, foi sequestrado pelos liberais, deu um esquecimento, né? Começou a se enfraquecer, mas agora ele está voltando o movimento, porque perceberam que ele é importante, porque uma teologia bíblica, realmente bíblica, né, não vai ser liberal. Uma teologia bíblica não bíblica que vai ser liberal. Então, esse sequestro, muitos teólogos, veja que é um texto publicado pela Cultura Cristã, né, que não publica material liberal. O Gerhard Voss, né, ele tem esse excelente livro aí, sobre teologia bíblica. E outros livros, tem um dicionário de teologia bíblica publicado pela Vida. Depois nós vamos falar mais na matéria mesmo de teologia bíblica. Aí ele coloca nesse livro que a melhor abordagem para o entendimento da natureza da teologia bíblica, o lugar pertencente a ela no círculo das disciplinas teológicas, passa por uma definição de teologia em geral. De acordo com a sua etimologia, teologia é ciência concernente a Deus. A gente pode definir também a teologia como uma ciência que diz respeito às revelações ou manifestações de Deus. Tá? Aí, outras definições induzem ao erro quando examinadas mais de perto, acabam por conduzir no mesmo resultado da definição citada. Porque a gente não estuda Deus,
Deus não é objeto de estudo, porque não dá para colocar Deus no tubo de ensaio, né? Então, nós estudamos as revelações de Deus e as manifestações de Deus. Aquilo que Deus quis revelar. Ele coloca aqui como um caso frequente em teologia ser examinada como ciência da religião. Nessa definição, religião deve ser entendida subjetivamente como significando a soma total dos fenômenos ou experiências religiosas do homem. Então, ela já está incluída naquela definição da ciência da antropologia, que lida com a vida psíquica do homem. Então, ele deu aí uma definição mais técnica, né? Cuidado que o termo ciência da religião, às vezes, é tido de uma outra perspectiva, né? Mais liberal. E no Brasil, os cursos de ciência da religião, eles se tornaram mais como se fosse um estudo agnóstico ou ateístico da religião. Eles têm tudo menos teologia. Então, tem antropologia da religião, tem filosofia da religião, vai ter sociologia da religião, vai ter história das religiões, vai ter ciência da religião, menos teologia. Então, tem esse problema. Se a gente entender como ciência um estudo metodológico, né, acadêmico da religião, sem problema. Infelizmente, também a ciência da religião acabou descambando para um lado liberal, e o que menos se estuda em ciência da religião é teologia. Tanto que isso no Brasil se tornou os cursos de pós-graduação. Você tem poucos cursos de mestrado e doutorado em teologia. Você tem muito mestrado e doutorado em ciência da religião. Inclusive lá no Mackenzie, né? Tem lá um mestrado em ciência da religião. Não, nem sei se é mestrado, acho que é especialização. E aí, em teologia, mestrado e doutorado em teologia são de linha liberal, né? Ou da PUC, ou da Igreja Católica via PUC, ou da Igreja Luterana lá via Este, ou Metodista, que vão ser teologia liberal protestante. E aí vai ter mestrado e doutorado em teologia, mas a força maior está nos cursos de ciência da religião. Ele não está indo para esse lado, então o que ele está dizendo é que a teologia é uma ciência, no sentido que ela tem método, ela tem pesquisa acadêmica, a ciência em termos de conhecimento. Não é possível estudar a religião nesse ponto de vista acadêmico. Tudo bem? Depois nós vamos ter uma matéria só chamada teologia bíblica, né? Nós temos uma outra teologia, que é a teologia prática. Curiosamente, quem mais trabalha em teologia prática são os teólogos católicos. Olha que interessante, né? Esse artigo que eu mandei, inclusive, acho que é da PUC, né? Não sei se é a PUC do Rio. Mas os teólogos católicos, eles gostam muito de teologia prática. Nessa parte teológica, eles desenvolvem bastante essa questão da teologia prática. E no artigo até o cara coloca, né, que a teologia prática é o patinho feio da teologia. Ele não usa esse termo, mas mais ou menos é o que ele diz lá. O patinho feio da teologia é a teologia prática. Porque as grandes áreas da teologia é a sistemática, a exegética, né? As outras, a teologia histórica. A teologia prática dá a impressão que é coisa de leigo, né? Coisa simples. Mas ela é uma área importante da teologia também. Ele coloca aqui nesse dicionário, né, o Ferguson, que é o organizador, e o termo é usado na educação teológica escocesa, além de outras aplicações.
Então, envolve pregação, adoração, liturgia, né, educação e catequese e cuidados pastorais. Embora o Schleiermacher e outros tenham tentado provê-la de um fundamento teológico disciplinado e sistemático, com uma aplicação informada pela teologia, tendeu a se tornar uma prática à mão para o uso dos ministros. Lembra que Schleiermacher é o pai do liberalismo teológico, né? O Schleiermacher e o próprio Karl Barth, né? Se você pensar, o Karl Barth, ele se decepcionou com o liberalismo acadêmico e tentou aplicar uma teologia mais prática. Porque ele dizia para os professores dele: isso aí que vocês ficam falando aí, como é que eu vou pastorear? Como é que eu vou, como que eu vou aconselhar, né, alguém que quer se suicidar? Como que eu vou aconselhar alguém que está em conflito, em crise, com essa teologia ultra-acadêmica? Então, infelizmente, né, o Barth tinha uma visão distorcida da própria escritura em alguns pontos, né, e uma visão às vezes não, uma visão existencialista da ressurreição e tal. Mas ele teve essa crise que a gente tem também, né? Você vai para a academia, aprende várias questões teológicas e não te ensinam a aplicar isso. Às vezes, isso aí eu canso de falar para os alunos: meu amigo, você tem que pegar o que você aprende aqui e adaptar lá para o seu povo, meu filho. Vai sair falando grego e hebraico no púlpito, aí dando de louco, usando termo teológico, né? Vai ficar usando o púlpito para como se fosse uma repetição do mundo acadêmico e ficar sobrecarregando as pessoas com coisas que elas, às vezes com coisas que nem você sabe, né? É só para mostrar conhecimento, querer querer aparecer, aí fica aí vomitando palavra hebraica e grega no púlpito sem propósito nenhum. Então, assim, falta bastante coisa para a gente trabalhar na teologia prática, né? Porque ela é mesmo mais desprezada no meio acadêmico. O pessoal acha que é uma teologia inferior, mas é justamente quando você precisa aplicar certas coisas na igreja, é que você precisa organizar muito bem essa teologia, né? Imagina, uma coisa é ler os livros de aconselhamento, outra coisa é aconselhar, né? Você vai aprendendo muita coisa ali no dia a dia do aconselhamento. Uma coisa é ler um livro de teologia de homilética, outra coisa é pregar. Porque você pega um livro de homilética aí de linha americana, se você for pregar daquele jeito ali, com subtópicos do subtópicos, você morre, né? Então você tem justamente essa teologia prática é necessária no Brasil, inclusive, para mostrar para os teólogos: cara, você tem que, aqui nós estamos no Brasil, você tem outra realidade, você está lá em bairros que as pessoas têm necessidades ali, você precisa pastorear, suprir essas necessidades, né? Então, a teologia prática também é importante e é desprezada, né? Aqui tem um livro interessante também pela Ragnos, e aí ele também bate forte aqui, né? Em muitas partes do mundo, a miríade de necessidades dificilmente será suprida por um cristianismo filosófico antiquado, racional e um tanto impotente. Ele coloca ali, né, que o movimento pentecostal, a teologia pentecostal, precisa reconhecer seu passado evangelical, né, essa origem,
mas evitar os perigos de ser desviado, por um lado, para um fundamentalismo, no mau sentido, né? Em oposição à sua espiritualidade livre e espontânea, e, por outro lado, para uma institucionalização que sufoca sua flexibilidade inicial de mudar junto com os contextos mutantes. É um pouco sofisticado o que ele está falando aí, mas não sei se você entendeu. Existe um equilíbrio, né? Eu acho que essa questão da institucionalização realmente atrapalha muito, né? Às vezes ela não fala assim, professor, que a gente não junta e faz um grupo, não sei o quê. Mas, meu filho, vamos fazer sem precisar fazer uma institucionalização, né? Porque a hora que você institucionaliza, aí vai ter que ter um presidente, aí vai ter que ter não sei o quê, aí vai virar briga de poder. Então, muitas vezes a gente trabalha muito bem com uma cooperação sem precisar institucionalizar. Mesmo o movimento pentecostal surgiu não institucionalizado, né? Era um movimento de oração na Rua Azusa, que as pessoas estavam lá orando. Tinha presbiteriano, tinha batista, tinha gente de tudo quanto é denominação, luterano, branco, negro, pobre, rico. E o movimento alcançou o mundo inteiro. Essa institucionalização vira muitas vezes briga de poder e aí estraga muitos movimentos. Porque, se você pensar bem, o que divide a igreja brasileira são as lideranças, né? Porque o povo conversa, chama de irmão, né, ora junto, até mesmo entre os pastores, né, no nosso baixo clero, a gente prega na igreja um do outro, né? A gente dá aula na igreja do outro, convida um ou outro. Nos mais elitizados, aí é mais difícil, né? Você vai lá pregar na sede de uma Assembleia de Deus ou de uma presbiteriana, né? Você vai lá pregar numa convenção batista, se você for pentecostal, os eventos, né? Você não vai chegar nem perto, né? Porque é aquele ciúme, aquela briga de poder, né? Aqueles problemas que a gente encontra nessas questões aí, que se afasta justamente da teologia prática.